Estamos de volta e já com um convidado aqui no estúdio. Eu vou passar a bola para o Samuel Leite para anunciar aí quem é o nosso convidado do dia. Nós já até comentamos na abertura do programa, porque hoje é dia do Ministério Público. Logo, quem é nosso convidado, Samuel? Dr. Marcelo Antônio Francischetti da Costa, promotor de justiça aqui de Fernandópolis. Seja bem-vindo aos estúdios da Difusora FM, o programa Rotativa no Ar. Muito obrigado, Samuel, todos os demais integrantes, Giovana. Para mim é uma satisfação estar aqui. Aos ouvintes e espectadores aqui que estão nos vendo hoje, uma satisfação, uma honra muito grande para mim ter sido convidado para esse programa, justamente numa data tão significativa para a instituição que eu trabalho. No Dia Nacional do Ministério Público, o que temos a celebrar? Olha, eu acho que o Ministério Público, ele vem se especializando muito desde a nossa Constituição de 88, na defesa de interesses que são coletivos, né, que são da sociedade, que têm uma grande repercussão social e que antes não eram bem tutelados, né? Eu acho que a gente tem de celebrar a instituição, sem dúvida alguma. Nós temos um longo caminho a percorrer, né? Muitos aspectos a melhorar, a aprimorar a nossa atuação, mas me parece que o Ministério Público ele tem ganhado uma participação muito significativa na defesa desses interesses que são de todos nós, né? E que muitas vezes não tem significação suficiente para que uma pessoa só busque a sua tutela ou a sua defesa, né? Eu acho que o papel do Ministério Público mais relevante é nessa missão, efetivamente. Doutor, para explicar basicamente para o nosso ouvinte, o que é e o que faz o Ministério Público e quando as pessoas devem procurar o Ministério Público? Perfeito, vamos lá. De uma forma assim, bem simplificada, não ficar aí com juridiquês, mas teórico, o Ministério Público, ele tem, a meu ver, opinião pessoal aqui, mas eu acho que elucida bem isso, né? O Ministério Público tem uma função de cuidar de interesses que têm relevância social. Então, um lado disso, um braço disso, muito evidente, que as pessoas conseguem se identificar muito bem, é a ideia do Ministério Público enquanto órgão ou instituição do sistema de justiça responsável por processar e punir aquelas pessoas que praticam crimes. Todo crime ele tem uma relevância social, né? Ele é uma ofensa não apenas a uma vítima direta, mas a toda uma sociedade que espera viver num mundo ordeiro, em que as pessoas respeitem as regras. E se você for pensar, a gente tem uma série de crimes que não tem uma vítima precisa e determinada. Quando a gente pensa, por exemplo, na conduta de alguém que trafica drogas, um crime que infelizmente é muito comum mesmo na nossa comarca. Você não tem uma vítima determinada, né? Quando eu pego alguém transportando drogas para a venda, eu não tenho uma pessoa específica que foi ofendida, mas é toda a sociedade que foi ofendida. Então, o Ministério Público, o primeiro aspecto dele é esse papel, de punir as pessoas que praticam os crimes. Mas mais do que isso, o Ministério Público ele tem também uma função muito importante e relevante para proteger interesses que são coletivos no sentido amplo, ou seja, que interessam à nossa coletividade e que não se traduzem numa prática de crime. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a defesa do interesse de consumidores, frente a fornecedores ou produtores que desempenhem práticas que sejam lesivas a eles, que desempenhem propagandas que ofendem a nossa coletividade. O Ministério Público tem um papel para essa defesa. Por quê? Muitas vezes você não consegue que um consumidor só se sinta estimulado a buscar uma reparação contra um dano. Por exemplo, um caso de livro. Um produtor de açúcar, por exemplo, que num saco de 1 quilo resolva retirar 15 gramas de cada saco. O consumidor individualmente, ele não vai se sentir estimulado a entrar com uma ação para dizer, olha, eu fui lesado, eu comprei 1 quilo e recebi 15 gramas a menos. Mas quando a gente olha para o volume de produção daquele sujeito, daquela empresa, você vê que existe uma significação social tremenda, porque você tem uma coletividade de pessoas lesadas, né? E aí o Ministério Público surge como ente para tutelar esse tipo de interesse. E de igual modo, por exemplo, quando a gente pensa no meio ambiente, na tutela da habitação e do urbanismo, ou na repressão a atos que ofendam o patrimônio público, aí está o Ministério Público para essa defesa. Ao lado disso, existem algumas questões individuais, por exemplo, que envolvam crianças, que envolvam idosos em situação de risco, em que a lei comina, obriga a participação do Ministério Público como um fiscal da ordem jurídica, ou seja, para garantir que os direitos dessas pessoas, embora individuais,
restritos a elas, sejam efetivamente defendidos, tutelados, que o processo corra com regularidade. Por quê? Novamente, existe um interesse da sociedade em que essas pessoas sejam bem assistidas e tenham um processo justo. Então, me parece que a gente pode entender o Ministério Público como uma instituição que visa proteger esses interesses da sociedade, esses valores que são caros e importantes à sociedade, e tem ainda essa perspectiva aí de eventualmente processar também na esfera criminal, que é um papel muito importante, muito relevante. Doutor Marcelo, como tem sido a atuação do Ministério Público aqui em Fernandópolis? Olha, a gente tem feito, a promotoria de Fernandópolis ela é composta por 5 promotores, né? Eu estou aqui em Fernandópolis desde 1º de dezembro de 2014, completei agora 9 anos. A gente teve alguns membros aí que saíram, outros que chegaram, né, nesse período. A gente continua com 5 promotores. Temos tido uma atuação bastante intensa, né? Vocês têm até acompanhado. Tivemos aqui um programa forte envolvendo as escolas, né? Discussões sobre o racismo nas nossas escolas. Estamos tendo ações para coibir a violência doméstica, planos de conscientização e temos aí estruturando novas ações aí para o futuro. A gente espera contar muito em breve com um núcleo específico de atendimento na promotoria para as vítimas de violência doméstica. Então nós estamos tentando aí acompanhar esses temas que são da atualidade, que são aí caros e estão na pauta do dia, vamos dizer assim, né? Para que a sociedade nossa, daqui da nossa comarca, continue tendo um amparo e veja na gente uma instituição que está ali para a defesa dos interesses dela. Pode falar, Samuel. O Ministério Público tem participado ativamente de eventos em combate a crimes e também em ações de questões sociais. A quem se deve tamanha participação e qual a importância desse trabalho refletido na sociedade, principalmente o contato do promotor com o cidadão comum? Olha, Samuel, essa é uma questão muito interessante, né? Todos nós, promotores, a gente está diuturnamente lá no fórum, esperando para fazer atendimento ao público, faz atendimento ao público de diversas pessoas, mas muitas vezes o que acontece, né? Às vezes a pessoa tem uma demanda, tem uma questão para resolver, mas acaba não indo até o fórum para fazer isso, né? Então, quando a gente faz um evento como esses que aconteceram, vocês até acompanharam, tiveram a gentileza de me permitir mandar uma mensagem na última sexta-feira, no Dia da Justiça, referindo inclusive a isso, a gente tem a oportunidade de estar mais próximo da nossa população, né? E muitas vezes mais próximo de uma população, inclusive em situação de rua, que se sente aí mais marginalizada, talvez um pouco constrangida de se deslocar, por exemplo, até o fórum para fazer um atendimento, né? Então, eu vejo de uma forma muito positiva essas ações que têm sido feitas para nos aproximar ainda mais da sociedade. A gente, eu volto a dizer, diuturnamente está lá no fórum, tem a nossa escala, dividindo para fazer o atendimento ao público, qualquer pessoa. Mas eu acho que é interessante a gente, quando puder, né, tiver essa disponibilidade, de se aproximar ainda mais da população, né? Eu acho que é uma forma de ficar mais acessível e de desmistificar. Como a Giovana até foi muito oportuna a pergunta dela, né? A maioria das pessoas não entende, não consegue entender o que é o Ministério Público, para que ele serve, né? O que a gente pode buscar nele, né? Então, eu acho que fazer essa presença, estar lá, é algo muito interessante para nós enquanto instituição. Doutor, o senhor falou das pessoas em situação de rua, né, aqui em Fernandópolis, como teve nessa última ação e tudo mais. E a gente vê que há um tempo atrás não tinha essa quantidade de pessoas, até aparecia 1 ou 2 ou 3 e por aí vai. Hoje, a gente vê que eles se disseminaram pela cidade, né? E saíram, não estão só na Praça Central. Você vê, a gente recebeu reclamação recentemente do lanchódromo, onde moradores em situação de rua acabaram até depredando lá alguns espaços. A gente vê aqui na esquina mesmo, no imóvel que está vazio, um imóvel comercial, um senhor que jogou, como é que fala? Papelão, cobertas ali, estava dormindo ali. É algo muito difícil da gente... E assim, para onde a gente vê, a gente olha, todo mundo fala assim, como que faz para acabar isso? É uma situação difícil até para a promotoria, né? Olha, é muito difícil. Até de dezembro de 2014 até agosto de 2019... eu era promotor dos direitos humanos aqui em Fernandópolis. Então a gente tinha uma interlocução muito grande com o CREAS, justamente para discutir população em situação de rua. E eu me lembro dos números que havia
né, do censeamento que era feito naquela época, e a gente nota com clareza, né, que houve um incremento muito grande da população que era detectada como em situação de rua naquela época para agora, né? Gente, há uma série de fatores aí, a gente até seria... eu não seria honesto se eu quisesse dizer o que eu acho que foi ou não, porque é um tema muito complexo. Mas, de fato, Giovana, é algo que a gente vê, e não vê só em Fernandópolis, né? A gente conversa com os promotores de Rio Preto, sabe que lá também houve um incremento muito grande. Eu sou de Votuporanga, na Praça de Votuporanga, a gente tem um número muito expressivo também de moradores, de pessoas em situação de rua, né? E é um grande desafio, né? Um grande desafio. A gente sabe que aqui a assistência social, ela tem feito um trabalho intenso de conscientização, de detecção das demandas dessa população, de fornecimento de alternativas, né, para aqueles que querem uma alternativa a isso, e é algo muito importante. Eu tive a oportunidade de conversar com o Samuel na última segunda-feira, que a gente fez aquele evento na praça, e a tua pergunta e a menção à depredação é algo que me leva a trazer um outro tema para cá. Desde 2019, de agosto de 2019, eu sou promotor de uma das varas criminais aqui. Então, hoje eu tenho uma atuação muito mais voltada para o criminal. E embora a gente tenha todo o respeito pelas pessoas que, por uma razão ou outra, vivem em situação de rua, a gente não tem por que deixar de dizer, inclusive para as pessoas que nos estão ouvindo, que nós temos uma preocupação muito grande com o cometimento de crimes. E a tolerância que nós temos é zero. Uma vez identificado que alguém, morador de rua ou não, depredou um espaço público, ofendeu uma pessoa, ameaçou alguém, a mensagem que eu quero deixar é muito clara: não há espaço para tolerância. Nós vamos exigir que a lei se cumpra com o rigor que ela possui, como nós exigimos para qualquer outra pessoa, seja ou não morador de rua. Não é tolerável que alguém, porque tem uma especial condição de vida, vá praticar um crime. Essa é uma mensagem que eu quero deixar muito clara. E para as pessoas que estiverem andando e virem uma situação de crime, por favor, comunicar a Polícia Militar, 190 está aí para isso, garantir que a gente, quanto sistema de justiça, tenha os meios para punir as pessoas que precisam ser punidas. Porque tolerância com criminalidade nós não temos e nunca teremos. Certo. E nesses casos, o senhor disse questão de alternativas para essas pessoas, né? E quais seriam essas alternativas, doutor? Olha, o pessoal do CREAS, que eu me lembro na época, tinha fornecimento de marmitas para aqueles que precisavam de uma alimentação, garantiam atendimento de saúde para os que precisavam de atendimento de saúde, garantiam em alguns casos até passagem para as pessoas que queriam voltar para suas casas, né? Porque às vezes a pessoa teve um ritmo de vida que a trouxe para Fernandópolis sem que ela tenha vínculos, participação ou razão para ficar aqui. E às vezes quer voltar para sua casa, quer voltar para o seio da sua família, mas não tem meios para isso, né? Muitas vezes é uma passagem interestadual, difícil. Eu me lembro que o CREAS fazia isso com muita competência, os atendia com muito carinho, muito respeito. Tenho certeza que isso não se modificou desde então. Certo. Então, podemos dizer que é um grande desafio essa questão quanto aos moradores em situação de rua, doutor? Me parece que sim, Samuel. É um problema que tem muitas facetas, existem muitas razões pelas quais uma pessoa hoje vive em situação de rua. Se vocês conversarem com a assistência social, elas vão dizer. E a gente tenta, né, lidar com isso, respeitar essas pessoas, né, e tentar garantir que elas tenham uma condição de vida mais favorável, né? Não é, gente, imaginem a dificuldade que deve ser você não ter um teto sobre a sua cabeça para você poder repousar. É algo muito difícil, que merece a nossa atenção, o nosso cuidado. E a gente vê que muitas vezes, antigamente, há um tempo atrás, você via que esses moradores em situação de rua geralmente eram pessoas mais velhas, até idosos, né? Hoje em dia a maioria são jovens. São jovens, assim, Exatamente. E muito jovens, né? Sim. Eu vejo que tem uns meninos que ficam ali perto daquela marquise ali perto da casa do artesão, que eu acredito que se tiver 20 anos é muito. Então são jovens que poderiam talvez estar estudando em busca de uma profissão, porque aqui nós temos opções inúmeras de estudo gratuito, né? Poderiam talvez estar ingressando aí no mercado de trabalho, numa carreira, e infelizmente estão ali fazendo sabe Deus o quê. Exatamente, né? É uma das dificuldades dessa questão, é isso, é a multiplicidade, né? Você tem o idoso, mas você tem o jovem. Poxa, por que o jovem que tem condições, que tem uma vida pela frente, né?
que pode ter um emprego, que pode ter uma formação, por que ele opta por essa vida ou por que ele foi levado a essa vida, né? É um problema com muitas facetas, né? Por isso o trabalho da assistência é tão importante em se fazer presente, e a prefeitura aqui nós vamos reconhecer. Tem feito um trabalho muito intenso, eu tenho conversado isso com o Procurador-Geral do município, Dr. Gerson Januário, e ele tem me esclarecido das ações que têm sido feitas, inclusive no evento que nós tivemos na praça na última semana, ele nos esclareceu disso, nos disse desse empenho. É realmente um trabalho muito difícil, mas que ele precisa ser feito como tem sido, como tem acontecido. Doutor, para receber atendimento lá no fórum, para ser atendido por um promotor, qual que é o caminho que a pessoa deve percorrer? A partir da 1h é só chegar até o fórum, passar pelo detector de metais e dizer que precisa ir na promotoria buscar atendimento. Vai subir as escadas, está lá na promotoria, tem o nosso pessoal que faz a triagem inicial e a gente está lá, graças a Deus, toda semana para fazer os atendimentos. Então não precisa de agendamento prévio, nada? Não precisa de agendamento, Como a gente tem uma escala de trabalho, se às vezes você quiser discutir uma demanda com um promotor específico, aí você precisa ligar para saber qual é o dia que ele vem naquela semana. Perfeito. Tá? Mas ter atendimento é algo que independe de agendamento ou coisa que o valha. Combinado. Mais alguma pergunta, Samuel? Não, agradecer aqui o doutor Marcelo. E o Ministério Público é uma ferramenta a favor de todos, né? Sempre que nós nos encontramos e eu apresentei algumas questões ao senhor, o senhor sempre foi cauteloso ao dizer: nós não podemos analisar só um cenário, temos que analisar todos os cenários, porque a justiça é para todos, o Ministério Público trabalha para todos. O senhor acredita que em breve nós teremos uma decisão mais enérgica quanto aos moradores em situação de vulnerabilidade, não somente aqui em Fernandópolis, que não é exclusividade nossa, mas em todo o país? Eu acho o seguinte, né? Esse é um problema, é uma questão da nossa sociedade que, como a gente conversou, não é uma exclusividade de Fernandópolis ou da nossa região, é algo nacional, né? Há uma ação no Supremo Tribunal Federal, houve uma lei implantando um plano nacional para enfrentamento dessa situação, né? Até foi batizada com o nome do padre Júlio Lancelotti, né? O apelido informal da lei. Então eu acho que a nossa sociedade como um todo, ela está se movendo para enfrentar nacionalmente essa questão, né? E eu acho que a gente tem que manter a esperança, Samuel. A gente não pode jogar a toalha, tem que acreditar que o problema é grande, o problema é complexo, mas nós, como sociedade, temos força para resolver. Eu acho que a gente tem que manter a esperança e trabalhar com essa finalidade. Perfeito. Promotor, muito obrigada pela sua presença, foi uma honra. Imagina, eu que agradeço. Tê-lo conosco aqui nessa manhã. De aproveitar já para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês também, aos nossos ouvintes e espectadores. E que o ano que vem possamos estar juntos novamente. Amém, que assim seja. Muito obrigado.